Esse que é o Miguel. Estava a caminho da escola quando foi cercado por dois homens em uma moto. Não consigo. O celular do jovem. O crime foi no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. O local fica próximo a 4 instituições de ensino. Este outro vídeo mostra o momento em que um adolescente de 14 anos é seguido por um assaltante armado no trajeto da escola. Segundo a polícia, os horários de entrada meu filho. e saída de estudantes são os mais visados e o celular está entre os objetos mais roubados. Esta universitária foi abordada por dois homens assim que deixou a faculdade. Cuidado. Foi muito rápido. Eles chegaram de trás de mim e eles me encurralaram na parede. Eles usaram de muita força, um machucou meu rosto, outro machucou meu braço, ficou vários hematomas no braço. A maior preocupação dos Você não vai me impedir, Goku. por áreas de pouco movimento, como essa praça que fica bem ao lado de uma universidade. O risco se torna ainda maior durante a noite. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, de janeiro a setembro, mais de 2 mil furtos de roubos foram registrados no estado em regiões próximas a instituições de ensino, uma média de 7 crimes por dia. Para isso, especialista em segurança pública, instituições de ensino poderiam desenvolver comportamentos com os próprios alunos para minimizar os riscos. Montam um grupo de amigos e vão junto para o transporte coletivo. Elas podem criar planos, já utilizando a segurança que existe do próprio prédio da universidade, estendendo um pouco a região para poder dar esses alunos essa proteção. Hoje eu tenho 2 celulares, um fica na minha casa com aplicativos de banco, saio com o celular mais simples, ando toda hora olhando para trás. Em nota, a Polícia Civil boa tarde. uma redução de 8,9% nos roubos de janeiro a setembro na região onde a universitária foi assaltada. A comparação é com o mesmo período do ano passado. 4 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um acidente com um ônibus de turismo na Bahia. Cerca de 40 pessoas estavam no carro que tombou na pista da BR-110, no município de Catu. 4 vítimas morreram no local. Os feridos foram atendidos em hospitais da região. O motorista disse aos policiais que perdeu o controle da direção porque precisou fazer uma manobra brusca para desviar de uma carreta que vinha no sentido contrário. A reunião anual do G20, que reúne as maiores economias do mundo, começa na semana que vem no Rio de Janeiro. O Brasil preside o encontro que tá vai ali. colocar em discussão temas como o combate à pobreza e a reforma das instituições globais. Os chefes de Estado e de governo vão chegar ao Rio na próxima semana para mais uma reunião do G20. É o 18º encontro dos líderes dos países com as maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. Durante a permanência no Rio, os governantes devem ratificar ou não as decisões que foram alinhadas durante o ano inteiro em centenas de reuniões feitas pelos grupos de trabalho, formados por representantes dos líderes do G20 e por ministros da economia e presidentes dos bancos centrais. Sério, viado. Lula já confirmaram presença Xi Jinping da China, o presidente americano Joe Biden, o argentino Javier Milei Eu não tenho e o vídeo. francês Emmanuel Macron. Nos últimos 16 anos, as cúpulas de líderes do G20 têm servido para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais, mas cada país que exerce a presidência do grupo pode definir os eixos temáticos. No caso do Brasil, este ano, são o combate à fome e à pobreza, a desigualdade social, o desenvolvimento sustentável e a reforma do papel de instituições como a ONU, o Banco Mundial e o FMI. Pensa, por exemplo, na ONU, na reforma do Conselho de Segurança da ONU, na reforma Só tô da ficando minha base, que tá mais desespero. do FMI e do Banco Mundial, né? Que seria a inserção dos países, por exemplo, do sul global. Também que vocês vão ver, para logo radar. Os países aí que não tinham o mesmo poder de negociação ou o poder econômico que tinham logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando essas instituições foram formadas, né? Para os especialistas, a adoção das medidas propostas pelo Brasil, Tchala, principalmente as alternativas ao que tchala. podem encontrar
resistência dos Estados Unidos. Por isso, os países emergentes devem buscar ainda mais protagonismo. Agora a gente não fala mais do BRICS como Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, né, e China, mas sim como BRICS Plus. Então nós temos outros interesses, né? Quer dizer, houve uma soma de interesses aí e de objetivos. Né? Não sei a que ponto talvez os demais países do chamado BRICS Plus possam agregar, por exemplo, em termos de desenvolvimento sustentável. É importante que os países emergentes consigam, vamos dizer assim, alavancar o G20 sem contar com os países do G7. O novo chanceler de Israel afirmou hoje que vê progressos nas negociações para um cessar-fogo no Líbano. Hoje, terroristas do Hezbollah voltaram a atacar Israel. Este agente de segurança carrega um pedaço de um dos foguetes que atingiram a cidade de Bina, próximo à fronteira com o Líbano. As marcas do ataque estavam por todos os lados. Fiquei a 1 segundo da morte, conta a moradora Samar. Na região de Haifa, também no norte de Israel, foguetes causaram destruição e incêndios. Ao longo do dia, mais de 160 foguetes foram lançados contra Israel pelo Hezbollah. 7 pessoas ficaram feridas. O chanceler Gideon Saar fez hoje a primeira coletiva de imprensa com jornalistas internacionais aqui no Ministério das Relações Exteriores de Israel. O ministro afirmou que há progresso em um cessar-fogo no Líbano e que o maior desafio é garantir a segurança na fronteira e evitar que o Hezbollah se restabeleça na região. Eu perguntei ao novo chanceler se ele pretende fortalecer as relações diplomáticas com o Brasil. Como é que eu vou Em derrotar relação ao 4? Brasil e alguns poucos países com o mesmo status, eles decidiram retirar seus embaixadores. Então é o governo brasileiro que deve reconsiderar essa decisão, afirmou. A diplomacia brasileira recebeu uma reprimenda pública após o presidente Lula ter comparado a ação de Israel em Gaza ao extermínio de judeus por Hitler. Depois disso, o embaixador brasileiro deixou Israel. Itamaraty não se manifestou. Veja a seguir, Belém cria Eu achei que isso aqui dá muito para XP. combater queimadas que já duram 15 dias. Bombardeios russos deixam 6 mortos na Ucrânia. Torcedores do Flamengo comemoram o título da Copa do Brasil e lamentam a saída do ídolo Gabigol. Você, o doutor Antônio Sprocer, fala sobre enxaqueca. Ele explica quais são os gatilhos que acentuam o problema e ensina como prevenir os tratamentos mais eficazes. É amanhã, 10 da manhã, no Hoje em Dia. Fala pessoal, Lucas Selfie aqui. Fazendeiro! Estamos no set da cabine de compressão e vocês já sabem, aqui é o primeiro lugar que o eliminado passa assim que ele sai da fazenda. Então, Mas tá tão fácil pra mim. Entre tapas e beijos, Tá bem? Eu tô aqui, tem sentimentos próprios, né? já tá cafona, é chato. Perdeu alguma cabine? Dá uma conferida aí no Play Plus que tem todos os episódios pra você não perder nada. O que é doença de Crohn? É uma inflamação que pode cometer todo o trato digestivo, da boca até o ânus. Mas geralmente não acomete mais o nível terminal, o final do intestino delgado e o intestino dos fôlegos. Em algumas pessoas ela pode afetar a visão e as articulações. Quais são os sintomas? Viu? Dá muito Está nível. associada a fatores genéticos, ambientais, alimentares e infecciosos. Mas há uma desregulação do sistema imunológico, Eu penso sendo que isso considerada fala uma rápido. doença autoimune. Quais são as causas? Dores abdominais recorrentes, diarreia, constipação, sangramento nas evacuações, perda de peso, cansaço e fadiga. Como é feito o diagnóstico? Teve história clínica, exame físico, exames laboratoriais de sangue e fezes e principalmente exames endoscópicos de colonoscopia, quando são realizadas as biópsias. Podem auxiliar também o diagnóstico, exames de imagem como a tomografia Isso? e a ressonância eletrônica. Quais são os riscos? Não, ninguém me bati não. Aqui não. Comprometida, como perda de peso, anemia, desnutrição,
Definições oportunistas. Sendo necessárias, às vezes, uma ação de urgência com a colocação na bolsa de colostomia, sem falar do estado emocional, quando fica afetada a saúde mental. Com qual frequência os exames devem ser realizados? Sempre leva-se em consideração o estado Tá bem, pessoal. Os caras têm radar. Se a doença está em remissão ou se está em atividade. Se está em atividade leve, moderada ou grave. Quando não é protocolo Duas, falta mais duas. pacientes indefinidamente. Considera caso a caso para escolher o melhor momento e os intervalos para a execução dos exames de controle. Qual é a diferença entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa? Na retocolite ulcerativa é cometido geralmente só a Eu camada imagino, interna do intestino mucosa. enfrentar esses animais. Nas de Crohn, todas as camadas são acometidas. Pode causar câncer no intestino? Apesar de ser frequente, Isso é a vida. passa por período de inflamação, onde fica vulnerável aos fungos e seu intestino pode ser o local onde irá surgir o câncer. Como é feito o tratamento? Tratando os sintomas, Nossa, tomou forte assim. e tratando a causa com comprimidos, injeções e infusões. Na última década, houve um grande avanço na terapia associada aos medicamentos, mudanças de vida, hábitos alimentares e terapia. Por ser uma doença crônica, não há cura definitiva, mas há um tratamento. Assim como outras doenças, tais como diabetes, a pressão alta, o indivíduo é tratado e acompanhado. Só devemos botar muito bem. Eu tô metendo tudo na força mesmo. Tô deixando tudo igual agora. Não, pessoal, por que eu tô deixando tudo igual? Opa. Já sei quem era o motorista que te seguiu naquele carro. Ele chama Albuquerque. Ai, 30. Sirius está cada vez mais perto da verdade. A situação é bem pior. Meu cambada, tá mais forte. Como se... Tome. Faltou um novo. Nós, o povo joga as coisas no chão e não pega, só deve que eu não pode poeira, não pode nada úmido. Vou lá ver a almofada do carro de Miguel. Obrigada, presente. Ó. Ai, como é bom levar todo mundo de uma vez. Força de mulher. Enquanto Lia tenta conquistar o sentimento de Jacó. Eu tenho que fazer pra ele no máximo. Raquel sofre por não conseguir. Odeio conquista minha. Que vai ser, minha mãe? Gênesis. Nós não somos escolhidos de Jacó. Mas por Deus. Nem queria dar um direito de mim. Como dá pra resolver e me tornar um deus? A Ucrânia colocou a população em alerta depois da ameaça de um ataque russo em grande escala. Durante a madrugada, um bombardeio matou pelo menos 6 pessoas e feriu 19. As equipes de resgate estavam sobrevivendo de chamas. Mísseis russos atingiram áreas residenciais em Nikolaev e Zaporizhzhia, no sul e sudeste do país. O governo ucraniano informou que 5 crianças estão entre os feridos. Tá bom. Na capital Kiev, a população Mas tem um cara ali sem querer. Durante a madrugada, a Força Aérea Ucraniana alertou Vai lavar louça. sobre o risco de um ataque massivo. Na
zona de guerra, o exército russo tenta expulsar as forças ucranianas e retomar a região de Kursk, Onde que isso ainda é leva? parcialmente controlado pela Ucrânia. Aperta de lá. Incluindo É soldados da Coreia do pequeno. Norte, estariam se preparando para uma ofensiva que deve acontecer nos próximos dias. Karma Barbie. Imagens divulgadas pela Ucrânia mostram quando Toma! Vai lavar louça! Nossa, que essa mulher faz, pô. Também de ama. Olha! Nossa, olha o bagulho! E aqui tá vai roubar dinheiro, viu? 145 drones foram lançados pela Rússia. Em Brasília, a semana Tá como- começa em meio à expectativa para o anúncio do pacote de ajuste fiscal. Acho que já pegou aqui, né? Já houve algum avanço? Ai, então bora ficar aqui mais um pouco. A decisão do presidente de onde cortar. Toma. Inclusive, a sugerir mais o Ministério. Toma. Agora, Celso, mais uma vez, Ah, então tu não vai de Vasco comer as bolas daqui? terceira semana de expectativa. Não, mas isso aqui é cagado, Miguel. Gastos do governo federal. Não está fácil para o governo encaixar todas as peças do quebra-cabeça das contas do país. O mercado espera, ansioso, por uma sinalização de compromisso de Lula com o ajuste fiscal. Não, mas derrotar esse canto aqui eu vou para ali. Eu vou acabar o vídeo quando eu chegar nesse level. Uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. O objetivo é reduzir de 30 a 50 bilhões de reais em gastos e tentar controlar os juros e a inflação em alta no país. O governo estuda, por exemplo, redesenhar políticas públicas de alto custo e baixa eficácia, o que tem sido o principal motivo de discordâncias entre ministros. Vamos ir pegando dinheiro. O Sony vai gastar e ontem ele não vai gastar. Então ele não vai poder fazer todos os gastos que ele planejava ainda para 2024. Ele vai ter que fazer escolhas. O que significa isso? Algumas políticas públicas serão afetadas. Bora ali, né, pessoal? Ver que bagulho é esse. Feito no nível que era esperado. Essa é a ideia de fora, que é o mesmo que nós fazemos no nosso dia a dia, não? A expectativa de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Já saí de aqui, ó. Saí de puro, saí do bem. líderes do Congresso para discutir as propostas. Os ministros estão de acordo sobre a necessidade de haver um ajuste fiscal, mas há dificuldades para definir onde cortar gastos. O presidente Lula já está convencido sobre a necessidade das medidas, mas enfrenta um dilema e ainda discute quais áreas deverão ter cortes. As reuniões com os Ministérios do Trabalho, Previdência, MDS, Saúde e Educação, elas já se completaram. O presidente pediu um esforço para incluir o Ministério nesse esforço, que a negociação deve ser concluída até quarta-feira. A equipe médica liberou o presidente Lula para fazer viagens. Ele vai participar da cúpula do G20 no Rio de Janeiro na próxima semana. Hoje, o presidente cumpriu a agenda aqui em Brasília. Lula recebeu no Palácio do lideranças jovens para debater temas que vão ser discutidos por representantes dos países mais ricos do mundo. Os grupos de engajamento do G20 reúnem pessoas entre 18 e 30 anos que atuam em questões que envolvam a juventude, Como fui entrar ali? trabalho e negócios. Todos esses grupos trabalharam o ano inteiro e produziram documentos sobre os temas que eles se debruçaram. Foram discussões ao longo desse ano inteiro e que vai compor esse caderno de anexo acompanhando o documento síntese que será enviado para todos os chefes de Estado. Lula cancelou compromissos internacionais por causa da queda no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro. Ele bateu a cabeça e Eu vou ter que voltar lá tudo de novo. conversa com os técnicos. Jorginho sempre necessitando de conversar com os jornalistas. Mas hoje, numa decisão conjunta do técnico com o clube, ele preferiu não conversar, não atender a gente, para até não dar pistas de fato se esse vai ser o último jogo, se vai ser o último jogo no final da temporada. Enfim, Jorginho não conversou conosco só no final do jogo, mas o clima é de despedida pro Jorginho aqui no coletivo. Agora, informações do Santos, mais uma vez. Não vou nada. Pois é, André. No Santos, o Carille também não falou.
mandou seu auxiliar Leandro da Silva, o Cuquinha, que disse o seguinte: a preparação para esse jogo é a mesma que fez o Santos chegar a essa rodada com chance de voltar para a primeira divisão. Tudo que é feito E eu nos corro. treinamentos segue sendo feito para um jogo decisivo como esse. O que muda é a motivação. Os jogadores mais motivados do que nunca para um jogo que pode, como vocês já disseram, recolocar o Santos na Série A em 2025, Odinei. Muito bem, aí detalhes para você. Olha, voltou. Que tá acompanhando o torcedor do Santos. Vamos fazer aqui, pessoal. Expectativa de grande público, muitos torcedores viajaram de avião para cá, outros torcedores vieram também de ônibus, né? Para quem não conhece, a cidade de Santos fica ali no litoral sul de São Paulo. E dá para vir aqui pela Padre Manuel da Nóbrega, depois ali a Rodovia da Banana, depois pegando a BR-116 para chegar aqui na cidade de Curitiba. Portanto, chegando agora o time do Curitiba, chegando o time do Santos de Curitiba, que o Jorginho deu a 10ª rodada com o melhor aproveitamento dos treinadores que trabalharam esse ano. Eu preciso fazer o que aqui? Do Coxa, afinal de contas, já tivemos o Couto Ferreira, o James Freitas, o Fábio Matias, o Guilherme Bosni e o Jorginho, desde a 10ª rodada dessa série do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Fábio Camille, 51 anos, desde o início da temporada. Falou, pessoal. Vai com Deus.